Olá, você vai ver no Jornal de hoje: reconhecimento e incentivo ao esporte, melhoria no atendimento do IML. Confira destaques da 73ª Sessão Ordinária. Vamos procurar tirar lá uns 3, 4 milhões em algum lugar, ou de um de cada canto, e vamos mostrar que nós queremos ter esporte nessa cidade. Os vereadores estão na hora agora de provar que nós queremos esporte na cidade, é mexendo nesse orçamento, dando um orçamento à altura do futebol e do esporte dessa cidade. Ampliação da isenção de IPTU para templos religiosos. Veja este e outros projetos aprovados na ordem do dia. A audiência que debateu a lei municipal sobre a instalação e funcionamento de postes e antenas de radiobase. E conheça os desenhos vencedores do concurso cultural promovido pela Câmara, o Meu Natal Feliz. É agora no Câmara Notícias. O reconhecimento ao esporte e a necessidade de criar ações e políticas para estimular seu desenvolvimento foi um dos grandes destaques da 73ª Sessão, que aconteceu na quinta, dia 13. O tema surgiu por meio de 2 moções de aplauso. Uma do vereador Tinha de Ferreira, a equipe feminina Sub-17 do Audax, que conquistou o vice-campeonato paulista Sub-17 de futebol de campo. A outra foi a moção proposta pelos vereadores Ricardo Silva, Ribamar e Daniel Matias, para a equipe do Vila Isabel, pela conquista da taça Cidade de São Paulo Futebol. Tinha aproveitou a moção sobre as meninas do Audax para pedir apoio para aumentar o orçamento do esporte. As moções foram acompanhadas pelos atletas dos 2 times. Saudar essas meninas, mas meninas que são meninas do Sub-17 do Audax, na coordenação do Denis e da Camila. E esse time nosso, gente, no último fim de semana passado, retrasado, conquistou o vice-campeonato paulista Sub-17 futebol de campo. E muitas vezes se leva o nome do Audax e acha que tem o recurso necessário, mas não. Aí é um trabalho muito apertado, feito pelo Denis, pela Camila, e essas meninas guerreiras. E para quem assistiu alguns jogos, que eu procuro acompanhar os jogos delas, e principalmente os 2 da final, eu falo para vocês, perderam a final para o time do São Paulo, e que tem ali base da seleção brasileira. Claro que a nossa aqui também, Sub-17, tem uma da seleção brasileira também. E um time que, com muita dificuldade, eu queria aqui nessa moção, viu, Denis, parabenizar mesmo pelo seu trabalho, o trabalho da Camila, e que é muito bem reconhecido, não só com o vice-campeonato, mas em si, da forma como vocês levam o futebol. E vocês, meninas, estão de parabéns, tá? Uma pena que eu não sou secretário do esporte nessa administração, senão vocês seriam muito mais bem cuidadas. Muito mais bem cuidada. Porque eu acho que é dessa forma que nós fazemos, é mexer com a base e fazer realmente a coisa crescer. E é dessa forma que nós temos que fazer o esporte da cidade. E eu sempre solicito aqui, nós estamos agora nos finais da discussão do orçamento, eu vou estar pondo emenda no orçamento para aumentar o orçamento do esporte, porque veio para essa casa só com 27 milhões de reais, e quando secretário, no último ano, em 2016, eu executei 48 milhões, Lúcia. E hoje nós estamos com uma defasagem muito grande, com um orçamento que mal e mal dá para pagar o seu custeio da secretaria. Então fica difícil lá o secretário Carmone, que é meu amigo, que foi um excelente presidente da Liga, mas fica difícil trabalhar quando você não tem o recurso necessário. Então eu acho que agora os vereadores vão procurar tirar lá uns 3, 4 milhões em algum lugar, ou de um de cada canto, e vamos mostrar que nós queremos ter esporte nessa cidade. Os vereadores estão na hora agora de provar que nós queremos esporte na cidade, é mexendo nesse orçamento, dando um orçamento à altura do futebol e do esporte dessa cidade. É isso que nós temos que mostrar. É esse presente que os vereadores têm que dar para o esporte da cidade, agora nesse final de 2018. E é isso que eu peço, viu, Didi? Vamos fazer a emenda, vamos aprovar, vamos melhorar esse orçamento, e quando o prefeito lá segurar, só para concluir, presidente, quando o prefeito segurar com o veto e voltar para casa e derrubar esse veto e deixar
um orçamento adequado. Se nós chegarmos a manter um orçamento de 40 milhões de reais para o esporte, tem condições do Carmônio fazer um bom trabalho. O vereador Daniel Matias parabenizou as meninas do Audax e os rapazes do Vila Isabel e destacou a importância de incentivar projetos esportivos, citando a campanha recém-lançada pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. Ontem nós tivemos o lançamento da campanha do FUNCAD aqui na nossa cidade. Um importante trabalho de captação para que projetos como esses aqui possam ser incentivados. E nós, quanto pessoas físicas, podemos participar do incentivo do esporte, com doação de parte do nosso salário, daquilo que vamos declarar, nós também podemos fazer uma doação de um percentual. E ainda que seja pequeno, esse percentual pode colaborar e muito. 2% tinha. Pode colaborar e muito para essas entidades. E às vezes a gente pensa que 2% não faria tanta diferença, mas se você pegar 2% de toda a Câmara Municipal, por exemplo, nós daríamos um grande exemplo de incentivo ao esporte, de incentivo a todo tipo de trabalho que é desenvolvido em favor da criança e do adolescente na nossa cidade. O vereador Ricardo Silva também deu sua contribuição, se propondo a ajudar na busca por patrocínio em empresas da cidade. Eu me proponho, nós temos grandes empresas aqui em Osasco, nós temos a Zona Norte a Sica, temos a Coca, temos o Pão de Açúcar. Essas empresas poderiam sim fazer, através do seu departamento, seja de agremiação, assistência social, seja qual for o departamento, que poderia amparar e dar prioridade para os times de Osasco, diante da sua necessidade e diante do outro ponto, que é o trabalho sério, o trabalho com dedicação, com responsabilidade, que o presidente me contava a respeito da sua dificuldade, a mão de obra, aquilo que se planeja fazer e aquilo que se pode ainda alcançar. Mas para tudo isso acontecer, é necessário um esforço. E esse esforço eu compartilhei com ele. Depender de mim, nós vamos bater nessas empresas. Parabéns ao Vila Isabel, parabéns ao Osasco, time feminino. E o que nós temos que fazer? Temos aqui, acabou de entrar o Atacadão. O Atacadão pode ser um parceiro de vocês. O Atacadão pode explorar publicidade no time de vocês. Temos o Carrefour, temos grandes aqui empresas. Então, se depender de mim, nós estamos juntos. Vamos lá bater na porta dessas pessoas, mostrar a excelência do trabalho que vocês estão realizando na nossa cidade. A discussão da moção de Tinha foi finalizada com uma foto para registrar a presença do time do Audax em plenário e um breve agradecimento da capitã pelo apoio dado por Tinha e Dr. Lindoso. Ela também pediu que seja instituído o Passe Atleta. O projeto já havia sido apresentado por Tinha, mas foi vetado pelo Executivo. O parlamentar propôs que o projeto seja formatado novamente, mas desta vez com a assinatura de todos os vereadores. E o tema voltou mais adiante na sessão ordinária, com a moção de aplauso dos vereadores Ribamar, Daniel Matias e Ricardo Silva. E foi Ricardo que veio à tribuna. A moção recebeu contribuições dos vereadores Didi, Daniel e Ribamar e foi finalizada com fotos dos parlamentares com os atletas do Vila Isabel. Justamente a deficiência, a dificuldade que nós temos hoje é o que relatou aqui o vereador Tinha. Os atletas às vezes têm dificuldade de sair de casa para chegar até o clube para poder começar o seu treinamento. O atleta tem a dificuldade de ter o apoio dos pais, que muitas das vezes, por dificuldades financeiras, fica esperando, dado momento começa a se cobrar os filhos. Mas os profissionais que estão aqui, que hoje podem comprovar isso através do resultado desse campeonato, são eles que incentivam, são eles que fazem ali o papel de pai, de mãe, de orientação, de cuidar, de levar esses atletas a um caminho, a uma diretriz que dê a eles e o que deu, que foi a questão e a capacidade de mostrar o seu potencial no esporte em relação ao futebol. Então, quero parabenizar aqui, mais uma vez, a diretoria do Vila Isabel. Vocês que são os atletas que mostraram o seu potencial, vão ter novas oportunidades. Por isso, tenham foco, mesmo com a dificuldade, mesmo com palavras negativas, que de repente vem até de casa por uma desesperança em relação à dificuldade, você é um jogador de ponta.
iniciou, acho que no governo do Lapas, esse formato de ajudar o esporte, que foi quando se fez um convênio Vila Isabel com o prefeito Lapas, do qual passou a ter um convênio aonde a prefeitura dá uma ajuda e a comunidade, os times de futebol, cuida da criançada, leva para a escolinha de futebol e daí por diante. Então, o que precisa aqui é saber que tipo de esporte nós queremos apoiar na cidade. O que é que os nobres pares podem fazer em prol do esporte na cidade, mas que seja discutido, que as coisas todas sejam discutidas, que as secretarias em geral, não só de esporte, não seja feita só para politicagem. Isso é que nós não podemos deixar acontecer, que tem que ser levado ao público, ao povo da cidade, que paga os impostos para saber no que é gasto o nosso dinheiro do esporte. Quem toma conta, que jeito, o que é que se tem, o que é que se faz. É louvável e é bonito o trabalho que o Vila Isabel faz. Mas sabemos que, eu acho que o Vila Isabel é o único na modalidade de futebol de campo. E os outros? E os outros campos de futebol? E os outros convênios? Por que não faz no Conceição? Por que não faz nos outros lugares? Por que não ilumina os campos? Por que não coloca a grama sintética em todos os campos? Mas, de qualquer forma, eu quero parabenizar o time de futebol, que esse formato que é tocado lá o esporte pelo Vila Isabel é bom. E funciona e tem que colocar nos outros campos. Não se pode simplesmente ficar fazendo um monte de uniforme para os correligionários políticos e dando que o amiguinho toma tanto 5, 10 times de futebol uniforme. É isso que acontece em vários cantos aqui. Então isso tem que parar. Dizer da importância dos times de futebol da nossa cidade começarem a se transformarem em entidades sociais. Nós temos muitos times organizados, porém que eles não estão documentados como organização social. O caminho para que nós possamos expandir o incentivo ao esporte, para que a gente possa expandir em modalidades esportivas para outras categorias que não seja apenas o futebol, é que a sociedade se organize como entidade social. Nós temos muitos times de futebol, mas que ainda não conseguiram se organizar. O Vila Isabel tem um trabalho social muito bonito ali na comunidade, que trata de 300 crianças lá, com certeza ano que vem vai chegar a quase 400 crianças, né? Então, Deus abençoe vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho bonito na nossa cidade e sempre representando a cidade de Osasco em todo lugar que passam. Então, meus parabéns a todos da composição aí da diretoria, os atletas, todos os componentes do Vila Isabel. E veja também no Câmara Notícias, atendimento no IML. Veja mais destaques da 73ª Sessão Ordinária e os projetos aprovados na ordem do dia. Nós estamos fazendo um apelo para a Secretaria da Saúde, fique atenta, para acompanhar de perto, para que funcionários sejam colocados à disposição do IML. E Governo do Estado publica autorização para a instalação da AME em Osasco. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com assuntos que se destacaram durante a 73ª Sessão Ordinária.
E o atendimento no IML foi tema de uma moção de apelo do vereador Jair Assaf, que pede que a Secretaria da Saúde faça a contratação de profissionais auxiliares técnicos de necropsia. A moção foi comentada pelo vereador Josias da Juco. Eu estive procurando conversar na Secretaria da Saúde sobre o que está ocorrendo com o IML. Eu observei que um dia desse não tinha funcionários trabalhando no IML para ajudar os médicos legistas para a verificação de óbito. Eu acho que isso é um fato muito importante. É com pesar que a gente fala isso aqui, porque, lamentavelmente, o serviço não pode ser paralisado por falta de funcionários. Claro que os funcionários que tiveram direito às férias ou à aposentadoria já foram descansar ou foram para a aposentadoria. Mas aqueles que, porventura, por questões salariais, não estiveram presentes. Então, nós estamos fazendo um apelo para que a Secretaria da Saúde fique atenta, para acompanhar de perto, para que funcionários sejam colocados à disposição do IML, sem, contudo, ter aquele que, porventura, falte no dia, que não tenha substituto. Que o exame para apurar o óbito seja transferido para o outro dia, ou 1 ou 2 dias após. Isso é muito ruim para nós, é muito ruim para a administração, e nós devemos ficar atentos. É um apelo que eu faço para a Secretaria da Saúde, não permitir a ausência de funcionários no IML, embora é um órgão do Estado, mas a competência de escalar funcionários é municipal. Então, por isso que nós estamos fazendo esse alerta, para que o município não esqueça que tem o instituto que precisa de ter funcionários até de carreira, se for possível, até fazer concurso, se não for, técnicos para acompanhar ali os médicos legistas. É isso que eu pretendo, senhor presidente. É esse apelo para que a prefeitura, então, vou repetir, fique atenta. Não permita que funcionário falte ou não coloque funcionário à disposição, porque lá precisa, o IML precisa de funcionar 24 horas por dia. Falar da preocupação de Vossa Excelência com o ML da nossa idade, dizer, vereador, que vamos junto nessa luta, precisamos também cobrar as cidades vizinhas, vereador Rogério Santos, que usam o ML da nossa idade, que está dentro da nossa idade, é do Estado. Eu pergunto, tem servidor lá de Itapevi trabalhando no ML? Tem servidor de Barueri trabalhando no ML? Tem servidor de Carapicuíba? Tem servidor de Cotia? Eu acho que a CIOeste, que é o debate onde tem os prefeitos, vereadora Ana Paula, deveria também fazer esse consórcio e ceder funcionários para o atendimento no ML da nossa cidade. E não é justo. Nós tivemos um caso recente, eu volto a repetir, recente, mas a gente tem frequente, um caso de uma pessoa que tirou a vida, está lá, chega com a polícia e a família está no mesmo local liberando o corpo daquela pessoa que morreu. Nós temos que ter uma entrada diferenciada, nós temos que ter um atendimento diferenciado para que as famílias não tenham contato com esse tipo de pessoa. Muitas vezes ele chega na viatura e a família está lá com uma funerária, vereador Daniel, para liberar o corpo daquele familiar. Então, parabéns, vereador Jair, mas é o momento de todos os vereadores se unir, porque cobrança a gente tem, viu? Eu já vi vereador falando aqui de cobrança de outros vereadores cobrar o atendimento na nossa cidade, mas de outra cidade, cobrar o atendimento. Mas eles também têm que contribuir também com atendimento, dando servidor, ajudando na manutenção, ajudando até na reforma desse equipamento tão importante para a nossa cidade. E na ordem do dia, os vereadores aprovaram 7 projetos, sendo 6 em segunda discussão, e que, portanto, seguem para análise do Executivo. Entre os projetos aprovados em segunda discussão estão o projeto do vereador Daniel Matias, que cria o selo Amigo do Banco de Alimentos, e o projeto de lei complementar do vereador Alex Sá, que amplia a isenção de IPTU
para imóveis de templos religiosos, garantindo agora o benefício a locais que sejam alugados ou cedidos para as entidades religiosas. Outros 2 projetos são do vereador Pelé da Cândida. Um deles obriga o uso de embalagens plásticas, canudos e sacos de lixo biodegradáveis e compostáveis. E o outro torna obrigatória a criação de área reservada para pets em espaços públicos municipais. Os parlamentares aprovaram também 2 projetos do vereador Josias da Juco. Um deles, em segunda discussão, cria a Semana de Conscientização sobre a proibição de venda de cerol e linha chilena. Já o outro regulamenta em Osasco a Ronda Operacional Municipal, a ROMU. Este último projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda precisa passar por mais uma votação antes de ser enviado ao Executivo. A instalação do Ambulatório Médico de Especialidades em Osasco pode estar próximo de virar realidade. A edição do Diário Oficial do Estado de 17 de dezembro trouxe a autorização do governador Márcio França para a criação do AME. A unidade deverá ser instalada no prédio que foi do Instituto Adolfo Lutz e que fica ao lado da Policlínica Zona Sul, na Rua da Saudade. As AMEs são centros ambulatoriais que realizam consultas, exames de apoio de diagnóstico e, em alguns casos, até a realização de pequenas cirurgias. E depois do intervalo, confira o resultado do concurso cultural Meu Natal Feliz. E a audiência que debateu a lei municipal sobre a instalação e funcionamento de antenas e postes de radiobase. Não perca, é bem rápido. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Um concurso que mexeu com a imaginação e o espírito natalino de mais de 400 crianças da rede municipal de ensino. Eu estou falando do concurso cultural Meu Natal Feliz. A ação, que teve início em dezembro, foi promovida pela Câmara Municipal e envolveu alunos do primeiro ano do ensino fundamental de 56 escolas. Os alunos que participaram criaram desenhos em torno do tema "O que é um Natal feliz para você?". E para pôr no papel a ideia deles do que é o Natal, valeu usar lápis de cor, giz de cera e até colagens. Uma comissão formada por vereadores e servidores da casa elegeu os desenhos vencedores no último dia 11. E a gente confere agora os 3 desenhos mais votados. O terceiro lugar ficou com Juliana Dantas Dourado, da EMEI Professora Zuleika Gonçalves Mendes. O desenho da Juliana recebeu 8 votos. Com 9 votos, o desenho que ficou em segundo lugar foi o da Esther de Melo Brito, da EMEI Professor Renato Fiuza Teles. E o vencedor do concurso Meu Natal Feliz foi o aluno Nicolas Tinoco Araújo, da EMEI Professor Luciano Felício Biondo. O desenho do Lucas recebeu 10 votos. O Shopping Osasco Plaza irá premiar o trio. Juliana e Esther ganharão jogos educativos da Lego e o Nicolas uma bicicleta. No sábado, dia 15, o vereador Tinha de Ferreira realizou uma audiência pública aqui na Câmara sobre a Lei Municipal 335. Sancionada em dezembro de 2017, ela trata do funcionamento e instalação de postes, antenas e equipamentos de radiobase. O debate contou com representantes de moradores do Três Montanhas e da Rua Manaus, no Roxidale, que demonstraram muita preocupação com o que determina a lei municipal.
Nem as empresas que estão atuando em Osasco, nem o executivo mandaram representantes para participar do debate. A Lei 335 não atende às legislações estadual e federal sobre o tema e permite a instalação desse tipo de equipamento que emite radiação em qualquer lugar e não obedece, por exemplo, à distância mínima segura. Entre os efeitos para os moradores no entorno desses equipamentos estão fadiga, estresse, vermelhidão e insônia. O vereador vai pedir esclarecimentos às secretarias e departamentos competentes e a retirada da torre que fica na Rua Manaus, que não atende nem o que determina a lei municipal. Pessoas com deficiência ainda têm dificuldade para conseguir um emprego. Segundo o IBGE, cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% desse total está no mercado de trabalho. Os ambulantes disputam espaço nas calçadas do centro de Belo Horizonte. A maioria são pessoas com deficiência, mas eles não gostariam de estar aqui. Douglas só trabalhou formalmente como aprendiz. Depois de várias tentativas de conseguir outro emprego, acabou desistindo. Fiz entrevista no BH, como eu te falei, só que eles falaram que queriam me chamar em janeiro, fevereiro, só que nada. Depois disso não tentei mais não. Aí eu vim trabalhar na rua mesmo para seguir meu dinheiro. Adão perdeu a visão há 10 anos e depende da honestidade das pessoas para não ser passado para trás. A baixa escolaridade e, principalmente, o preconceito fez muitas empresas fecharem as portas para ele. Eles colocaram muito obstáculo sobre subir e descer a escada, entendeu? E, quer dizer, se eles acham que o deficiente visual não dá conta de subir e descer a escada, prepara a rampa. Quem vê pessoas com deficiência na informalidade pode pensar que faltam vagas de carteira assinada, mas os números mostram o contrário. Em Minas Gerais, sobram 27 mil vagas nas empresas que se enquadram na lei de cotas. Desde 1991, uma lei determina que empresas com mais de 100 funcionários têm que reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. De acordo com a auditora fiscal do Ministério do Trabalho, apenas 54% das vagas disponíveis em Minas estão ocupadas. Uma das alegações é a não existência de pessoas com deficiência em número suficiente. Essa alegação ela cai por terra quando a gente estuda os dados do IBGE e diz que pessoas com deficiências severas no estado seriam 930 mil. Então a gente teria quase 16 pessoas para cada vaga no estado. A questão da qualificação profissional. Aí a gente tem a aprendizagem profissional, que é uma obrigação já das empresas de qualificar. As empresas poderiam se aproveitar da aprendizagem profissional e qualificar as pessoas com deficiência para que elas ingressem nos postos de trabalho. O Eduardo trabalha na administração de uma rede de supermercados, onde começou como embalador há 7 anos. Ele tem autismo, o que não afeta no desempenho profissional. A empresa acreditou nele, o que foi fundamental para ele se superar. Conseguir melhorar de vida, ter meu próprio dinheiro, ter uma experiência na minha carteira, melhorar a minha saúde mental, melhorar a minha vida, conseguir um pouco de dignidade. Você já iluminou sua casa para o Natal? Antes de colocar as luzes, é importante observar uma série de cuidados para evitar problemas elétricos ou até mesmo um incêndio. Quando chega o fim do ano, as luzes natalinas iluminam as noites das cidades brasileiras. Uma tradição que está presente em todo o país. Em alguns lugares, a decoração é profissional, como na Árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas, que esse ano voltou a iluminar a noite do Rio. Mas também pode ser algo simples, que a intenção é a mesma, celebrar o Natal. Mas na hora de iluminar a casa é preciso ficar atento para evitar acidentes. Afinal, todo cuidado é pouco, porque uma instalação elétrica mal feita pode até provocar um incêndio. Suzana conhece bem esse problema, porque a luminária de uma vizinha já pegou fogo. Por isso, ela escolhe os produtos com cuidado. Eu acendo a minha árvore de Natal, pisca-pisca da varanda. Na hora de dormir eu desligo tudo, fico com medo de pegar fogo. Mas como descobrir qual luminária é segura diante de tantas opções? Para evitar dúvidas, seguem aqui alguns conselhos. Em primeiro lugar, é preciso conferir se a luminária tem um selo de garantia do Inmetro, que avalia a qualidade do produto.
As embalagens devem indicar também a voltagem e a potência da luminária. O plugue para ligar na tomada deve seguir o padrão brasileiro. O uso de benjamins é arriscado, porque quando várias tomadas são ligadas no mesmo lugar, pode acontecer um superaquecimento. Outro detalhe importante é verificar se as lâmpadas são indicadas para lugares internos ou externos. Adquirir esses produtos somente em estabelecimentos legalmente constituídos, evitar o mercado paralelo, porque produtos mais baratos podem esconder um problema de qualidade para evitar aí o princípio de incêndio, algum problema. Né? Evitar também, né, que crianças e animais tenham contato com as luminárias e quando elas estão ligadas é um outro cuidado importante também. Né? Tudo isso para que a gente tenha um Natal de paz e segurança. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, TV Câmara Osasco SP. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá!